Atos capítulo 16. Vamos lá, quero ler só o início do capítulo aqui, do versículo 1 ao 5. Meditar um pouco nesse texto sobre algumas coisas que às vezes nos chamam a atenção, ainda falando sobre graça, lei, tudo isso. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra, os irmãos da igreja e Icônio, davam um bom testemunho. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Deixa eu fazer uma pergunta, que a gente vai falando aqui, às vezes a gente pensa que alguém sabe e a pessoa não sabe. Quem não sabe o que é circuncisão? Não tem vergonha de levantar a mão e dizer assim, eu não sei o que é circuncisão. Tá, eu vou chamar um rapaz que vai te mostrar o que é. Vamos fazer um aqui. O que é a circuncisão? Circuncisão, no 8º dia, todo judeu, menino, homem, no 8º dia de vida dele, os pais pegavam o pênis do menininho, prepúcio, e cortavam a pelezinha que envolve lá o prepúcio, e cortavam. Naquela época, hoje usa-se a chamada cirurgia de fimose, é mais ou menos isso. Só que naquela época era com pedra. Era todo, claro, devia ter algum tipo de... E aí, a criancinha lá recebia a circuncisão. Então, o judeu, como é que os caras sabem que o cara era judeu? Como é que eles sabiam? Eu não sei como é que eles faziam, né? Pra saber, se é judeu ou não é? Não sei, né? Mas eram circuncisos. Circuncisão. Estava na lei de Moisés. Era a marca do povo hebreu, do povo judeu. Amém? Entenderam? Amém não, porque só de pensar já dá uma dor. Mas, agora, aí você é grego. E você se converte ao judaísmo. Mas você tem 30 e poucos anos. O que você vai ter que fazer? Uma coisa é uma criancinha lá. Os homens ficavam, parece que 8 dias, 7 dias de cama. Eu fiz vasectomia em 3 dias, eu quase morri. Imagine, e com a vasectomia tem a anestesia, todo não tinha anestesia. Tanto é que tem um caso numa batalha lá no Velho Testamento que o pessoal de uma outra nação se converte, uma cidade, eles fazem um pacto com os judeus, se convertem. Fazem pacto, então tem que se tornar judeu também. Aí os caras, todos eles fazem a circuncisão. Daí 2 caboclos vão lá e matam todo mundo, né? Porque os caras não conseguem nem se levantar. Vá tentar fazer isso, vai fazer uma cirurgia lá e sai correndo. Então isso é circuncisão. Circuncisão, quando no Novo Testamento fala de circuncisão, estamos falando do quê? Os circuncisos, é aqueles que seguem a lei de Moisés. Porque um dos aspectos da lei é a circuncisão. Então é como se fosse, para resumir o que é a lei, o cara segue Moisés, segue a lei judaica, segue o judaísmo, é os circuncisos. Quem é incircunciso é que não tem isso. Quem não tem a marca da promessa. Eles não tinham essa marca mesmo. Não eram reconhecidos assim. Então não eram judeus. Não tinha. O que esse texto está falando? Lembra Atos capítulo 15? Voltando no texto aqui ainda. Então, Timóteo, ele era filho de judia, mas o pai dele não era. O pai dele não era judeu. O pai dele era grego. Ele seguia Jesus desde pequeno, foi ensinado pela mãe, pela avó. E ele não era circuncidado. Era seguidor de Jesus não precisava ser. E aí que chega o grande barato desse texto, para quando você lê com atenção a Bíblia. O que a gente pregou dias atrás, uns 15 dias atrás, quando ministrei aqui sobre Atos 15? O Atos 15, lá, lembrar um pouquinho, começa dizendo que alguns judeus messiânicos, judeus que se converteram ao Messias, que aceitaram Jesus como Salvador, alguns desses judeus, seguidores de Jesus, o que eles fizeram? Eles desceram da Judéia, foram para Antioquia, foram para alguns lugares e passaram a ensinar os irmãos nas igrejas dizendo o seguinte, olha, o que esse povo ensinava? Vocês foram circuncidados? Imagina, o cara era grego, outro era romano, outro era de Antioquia, era sírio. Aí ele se converte a Jesus Cristo. O que aconteceu? Vocês se converteram a Jesus? Que legal, mas vocês se circuncidaram? Não, tem que circuncidar. O circuncidar não é só lá, mas ele ia ter que seguir as leis. Além dessa lei, ele ia ter que seguir outras leis do judaísmo.
seguir a lei de Moisés, guardar o sábado, fazer circuncisão e não sei o quê. Aceitou Jesus? Que legal, mas vocês têm obedecido os costumes ensinados por Moisés? Senão, vocês não poderão ser salvos. Senão, vocês não poderão ser salvos. Aceitavam Jesus, mas continuaram com os costumes da lei. Isso que acontece? Leva Paulo e Barnabé a fazer uma grande discussão com esse pessoal. A gente estudou isso, né? Uma contenda bem grande, discutem sobre isso. E aí Paulo e Barnabé e mais alguns outros apóstolos foram designados para ir até Jerusalém para saber dos apóstolos, dos demais apóstolos, Pedro, Tiago, João, tudo, o que ia fazer. Os gentios estão se convertendo, e agora? Tem que seguir a lei? Paulo e Barnabé não aceitavam isso. Começa-se a questionar. Se reúne, faz uma assembleia dos líderes da igreja lá em Jerusalém, discute isso. E a pergunta é, o sujeito que vai seguir a Jesus, ele precisa se submeter à lei de Moisés? Precisa ou não precisa? O sujeito que se converte a Jesus, que não é judeu, ele precisa ser circuncidado? E aí Paulo cria um caso, briga e tal, né, com aquela turma lá que exigia circuncisão. E ele consegue lá em Jerusalém reunir os apóstolos, tem aquele colegiado apostólico que se reúne em uma assembleia, fazem essa reunião e ele consegue liberar, vamos dizer assim, convencer e liberar os seguidores de Jesus de obedecer à lei. Ou seja, os seguidores de Jesus, eles chegam em consenso lá, que os seguidores de Jesus não precisam obedecer à lei, não precisam seguir a lei, estão desobrigados da circuncisão, graças a Deus. E essa questão se torna para Paulo, para o apóstolo Paulo, quase uma questão de honra. Você vê ele discutindo isso sempre, essa questão da circuncisão, em que a circuncisão é desnecessária, ou seja, seguir a lei é desnecessário para quem é um seguidor de Jesus. E aí quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, ele escreve aos seguidores de Jesus que eles não precisavam se submeter às leis, aos rituais da lei mosaica. Quem segue Jesus não precisa disso. Ele diz, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas que estavam debaixo dele lá. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a circuncisão. Até porque não tem como que o cara vai desfazer de circuncisão. Mas ele está dizendo o quê? Não era circuncisão lá. Era, continue, pode seguir. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Ou seja, você não tinha feito circuncisão, não seguia a lei de Moisés, Jesus te chamou assim? Não se circuncide. Veja o que ele está falando aí. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer a Deus e aos mandamentos dele. Versículo 20. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. E aí ele escreve, por isso, aqui quando ele escreve aos Gálatas, ele diz o seguinte, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Isso aí não tem nada a ver, ele está dizendo, isso aí perdeu efeito. Ele está dizendo, isso aí não vale mais nada. Se fosse a minha versão, ele diz assim, não vale mais nada. Aí em Gálatas 6,15, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz o seguinte, de nada vale de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova... Obrigado. Uma nova criação. Somos novas criaturas. Nós não andamos mais pela lei. Ele falou, olha, não importa, isso aí não importa. O que é importante, ele está dizendo aqui, é sermos uma nova criatura. O importante aqui, ele está dizendo assim, é ser uma pessoa diferente. Não é ser, se você participou do ritual A, se você participou do ritual B, do C, você fez aquilo outro, qualquer que seja o ritual. Isso não é importante. Inclusive a circuncisão, ele está falando, não é importante. Porque a circuncisão era questão de honra da lei de Moisés, era a base ali. Mas quando esse pessoal chega lá para os cristãos que não eram judeus, lembre-se o seguinte, o que o livro de Atos está mostrando, amados? Até nós chegarmos em Atos, e o início do livro de Atos, até o capítulo 7, mais ou menos, já mostrei isso para vocês, o evangelho era praticamente para os judeus só. Tinha um ou outro que tinha uma experiência fora, mulher sirofenícia ali, mas o evangelho estava restrito àquele grupo étnico, aquele povo, aquela nação.
Mas a partir do 7 em diante, e o livro de Atos quer mostrar isso, que o evangelho não é só para os judeus, é para todos os povos, para todas as nações. É uma experiência religiosa para todos os povos e não apenas para os judeus. Atos quer mostrar isso. E a partir de Atos, por toda a Bíblia, começa a esparramar isso. O evangelho vai para Roma, o evangelho vai para a Grécia, o evangelho vai para Antioquia, vai para todos os lugares. A partir do livro de Atos. E nesse processo de se espalhar, alguns judeus estão dizendo o seguinte, olha, quem não é judeu, esses judeus que se converteram, dizem assim, quem não é judeu e vai se converter tem que passar pela circuncisão. Ele tem que se circuncidar. O cara tem que, na cabeça deles, o cara tinha que se converter ao judaísmo para depois seguir o Messias. Porque o Messias é Messias de quem? Pode dizer, dos judeus. Ele era o Messias esperado pelos judeus. Então eles diziam o seguinte, o cara tem que se converter ao judaísmo para daí seguir o Messias dos judeus. Aí Paulo disse assim, olha, nada disso, nós vamos seguir a Jesus Cristo. Para seguir a Jesus Cristo, não precisa seguir Moisés e depois seguir o Messias, seguir Jesus. Ah, tem que seguir Moisés, primeiro a lei de Moisés. Não, eu vou direto para Jesus. Que Moisés o quê? Fica ele com as pedras lá. Não tem, é direto para Jesus. E aí o pessoal dizia assim, olha, mas quem quiser seguir Jesus tem que primeiro circuncidar, do jeitinho que Moisés ensinou. Aí Paulo arruma essa confusão e tal. Não, nada disso, não precisa de circuncisão, coisa nenhuma. E aí ele escreve para as igrejas esta orientação. E vai passando aquilo que o Conselho de Jerusalém decidiu. Ele vai de igreja em igreja ensinando, não, mas não precisa. Segue Jesus direto. Quanto menos coisa para atrapalhar a pessoa de seguir Jesus. E aí Paulo chega nessa cidade de Listra, está lá Timóteo. Chega em Derbe, né, enquanto esse rapaz chamado Timóteo. Ele fala, Timóteo, começa a observar, deve estar alguns dias ali, começa a observar aquele piazão. Alguns dizem que ele tinha uns 17 anos, 18 anos. Começa a observar aquele menino, aí, pô, rapazinho, cara, é legal, hein, servo, tal, tá envolvido na igreja, lá, tal. E ele fala assim, ô Timóteo, você é um cara legal, rapaz. Rapaz, eu gostei de você, menino. Quem que é teu pai? Ah, meu pai é um grego ali, o fulano e tal. Ah, e tua mãe, quem que é? Ah, minha mãe é uma judia, a irmã Beltrana. Eunice, né? É isso. Ah, então você é judeu. Ah, sou judeu. Você é circuncidado? Não sou não. Ah, então você tem que circuncidar. Agora para um pouquinho. Que aqui que é a questão da mensagem. Se você não entender isso, não entende nada. Paulo, no capítulo 15, está brigando com todo mundo, dizendo o quê? O que ele estava dizendo? Não precisa circuncidar-se. Não precisa esse negócio, não precisa seguir a lei de Moisés. Aí beleza, ele pega as cartas lá com os apóstolos e começa a passar de igreja em igreja avisando, não precisa disso, gente. Aleluia, estamos libertos da lei. A glória a Deus. Aí ele vai numa cidade, encontra esse jovenzinho. Ah, você é judeu, você vai viajar comigo, hein? Eu vou te ensinar tudo que eu sei, você vai começar a viajar comigo. Tanto que Timóteo depois vira pastor, vai cuidar da igreja de Éfeso e tal. Ah, isso aqui. Ah, e você é judeu? Ah, que legal. E você é circuncidado? Não sou. Ah, então tem que circuncidar. Ué, mas o cara estava brigando para os outros não circuncidar. E agora está dizendo, circuncide. Não parece? Pô, cara, por que você brigou? Só porque gostava de confusão? Não, eu gosto de ser do contra. Não, por que ele faz isso? Não é esquisito isso? Ele cria uma confusão para desobrigar o discípulo de Jesus a seguir a lei, a circuncisão, e ele pega Timóteo agora e quer que Timóteo circuncide. Porque Timóteo é judeu. E aí a gente tem que entender um negócio que é muito interessante, bem bacana. Na tradição judaica, isso vai ver nos livros de tradição judaica, Flávio José fala a história dos judeus, fala um pouco disso. Depois que o povo judeu começou a ser oprimido, o povo judeu sempre foi oprimido por outros povos, pelos romanos, pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos assírios, sempre teve a opressão de outros povos, outras nações estrangeiras. Quando esse pessoal invadia Israel, as mulheres judias muitas vezes eram violentadas, eram abusadas, eram estupradas, e nasciam crianças desses ataques, desses abusos, nasceram crianças em Israel. E quem era o pai dessas crianças? Aí tinha que saber se era judeu ou não, tal, tudo, né? O pai era judeu ou às vezes não era judeu? A questão é essa. O pai é judeu ou o pai não é judeu? A criança é judia ou não? E a criança, lá em Israel, a criança era uma criança judia, tinha que saber, essa criança nasceu, ela é judia ou não é judia? O pai dela é judeu ou não é judeu? E aí, o que acontece? Para acabar com aquela situação que começa a ser uma confusão, isso muitos anos depois de Moisés lá, o que começa a acontecer? A tradição diz que os anciões se reuniram lá em Israel
e determinaram o seguinte: é judeu todo aquele que nasce de um ventre judeu. O pai pode ser judeu. Se a mãe não é judeu. É judeu quem nasce num ventre judeu. Por isso que uma das genealogias de Jesus está de Maria lá. Por quê? Porque provar que ele é judeu. Se a mãe é judia, o filho é judeu. Então, se a história aqui, o que é tão importante, se uma mulher judia tem um filho com um homem não judeu, o filho não é judeu. Ou melhor, se a mãe é judia e o homem é não judeu, o filho é judeu. Agora, se a mãe não é, você viu que é uma... Porque não é o pai lá que determina a identidade, vamos dizer assim, étnica da pessoa, da criança. É a mãe. A criança nasce judia quando ela nasce de um ventre judeu. Então, Timóteo aqui é judeu. Por quê? O pai dele era grego, mas a mãe dele era judia. Só que a mãe dele se converteu a Jesus. E provavelmente ele não era circuncidado, por quê? Porque ele era um discípulo de Jesus desde novinho. A mãe dele já era crente, falou assim, nem precisa passar por isso. Estamos libertos. A mãe dele já entendia graça 500 anos antes de Paulo. Aí, o Paulo tinha nem se convertido. Ainda. Talvez. E aí quando você olha 2 Timóteo 1:3, 3:15, fala lá que a mãe de Timóteo era chamada Eunice e a avó dele chamava-se Loide, né? E ele foi criado como um seguidor de Jesus pela sua mãe e pela sua avó desde o início, desde a sua meninice. Por isso ele não foi circuncidado. Só que agora Paulo exige que ele seja circuncidado. Paulo que brigava, que não precisava, não sei o quê. Agora Paulo exige isso. Essa lei de Moisés. Não era necessário que Timóteo se submetesse a ela. Mas Paulo exige que Timóteo se submeta. E eu acho que aqui, amados, tem algumas questões para nós meditarmos. Sobre lei, graça, esse negócio. Eu penso o seguinte, eu creio que vocês também, toda vez que a gente se expõe à palavra, seja num culto, seja num grupo familiar, seja você lendo tua Bíblia sozinho, você vendo uma mensagem, ouvindo uma mensagem. Quando nós nos expomos para a palavra, a Bíblia diz que a Bíblia em Hebreus, a palavra de Deus é como espada afiada de 2 gumes, certo? Certo ou não certo? Certo. Então quando a gente está diante da palavra, é como se nós estivéssemos sendo confrontados por uma espada de Deus. É como se você estivesse diante da palavra de Deus. Isso é o quê? Você está diante de uma questão de vida ou morte. Vai passar uma espada, irmão. Tua frente. Tá aí, ó. A situação é essa. Começa a afiar a espada. Você está sendo confrontado. E eu penso que quando a gente se expõe à palavra, toda vez que você se expõe à palavra, a palavra de Deus exige de você, exige de mim, respostas. A gente não vem domingo aqui para ouvir uma mensagem, que legal, fez bem para minha alma. Ela exige de você respostas. Ela vai trazer de você, ou espera de você respostas, atitudes. Seja em qualquer momento. Ela nos exige o quê? Decisões. Você ouve uma palavra e de repente você tem que tomar decisões na sua vida. Você ouve a palavra e ela exige de você engajamento. Você tem que se engajar em alguma coisa. Exige envolvimento. Exige comprometimento. Quantas vezes você ouviu algo, uma palavra, e aquilo... Poxa, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que me mexer. Eu tenho que me comprometer com esse negócio. Eu tenho que me engajar no reino, com Cristo, com a família. Ouvimos uma mensagem maravilhosa domingo passado aqui, né? Da Eli sobre família. Aquilo não te colocou? Parece que um... Passando isso. O baixinho passou a espada aqui. Você fica confrontado. Exige decisões, envolvimento. Você reflete e pensa sobre isso. E a partir do momento que a palavra de Deus é exposta a nós temos que começar a organizar a nossa vida, ou às vezes reorganizar algumas áreas da nossa vida de acordo com o que essa palavra falou. Organizar a vida a partir da palavra de Deus. E aí a gente vai trilhando caminhos de vida, ou às vezes de morte, quando a gente se nega a ela. Então a minha esperança hoje, e o que eu quero fazer hoje com essa mensagem, mas é colocar essa espada diante de vocês hoje. Se colocar a palavra diante de nós aqui. E como se ela fosse... Imagina, eu estou com uma espada aqui, você está na minha frente, você está com uma espada na tua garganta aqui, encostadinha. Confrontar você.
E exigir de você e esperar de você, essa palavra esperar de você, uma resposta, uma atitude. Um passo concreto de obediência. Para quê? Para reorganizar a vida. A partir do que nós vamos ouvir e meditar aqui. Porque esse texto ele vai nos colocar diante de algumas questões que são sérias, para a gente pensar. Eu brinquei com o Adriano, eu falei assim, vamos ter uma aula de filosofia um pouquinho. A primeira questão aqui, são duas basicamente, talvez questões mais sérias, mas a primeira questão que nós temos aqui a pensar é que nós cristãos não temos uma nova lei. Diga assim, nós cristãos não temos uma nova lei. A gente acha assim, agora não tem a lei de Moisés, mas tem a lei de Cristo. Não, não tem. Nós não andamos numa nova lei. Nós não temos uma nova moral. O que nós temos hoje, eu e você temos hoje, que é o tema da mensagem, nós temos uma nova consciência. A partir do momento que eu estou em Cristo, eu tenho uma nova consciência. E esse texto vai levantar para nós algumas questões sobre ética, sobre consciência, sobre outras coisas aqui. Por exemplo, ética. Eu vou falar sobre, basicamente, 4 coisas aqui. Vamos falar sobre moral, sobre ética, sobre lei, sobre ética e sobre consciência. Essas coisas são completamente diferentes uma das outras, mas elas se integram, são unidas. Não tem como se separar uma da outra. Não tem como nós separarmos uma questão aqui da outra. O que é, por exemplo, moral? O que é moral? Segundo o dicionário, a palavra moral significa o conjunto de costumes próprios de uma sociedade, de uma cultura, de uma civilização, qualquer que seja ela. Lembra do filme Carandiru? Lembra do filme Carandiru? Aí, o filme Carandiru é baseado no livro do Drauzio Varela, né? Do mesmo nome, Carandiru. E dá um exemplo aqui, você quando, no livro, no filme não aparece isso, mas no livro ele conta como é que funcionava o relacionamento entre homens e mulheres dentro do presídio do Carandiru. Eu dei aula aqui no AU, e era bem parecido ao AU, assim, a estrutura, assim, que nem o Carandiru. E segundo ele, era basicamente assim. Era inadmissível que uma mulher que fosse visitar o seu marido, seu namorado, seu esposo lá, para visita íntima, lá no Carandiru, que ela, ao andar pelo corredor, até lá o lugar que ia encontrar o esposo. Eu lembro que eu fui à capela, dava aula na capela lá, a capela do AU aqui, por exemplo, ela era o último andar, da última sala, era a última sala, do último andar, do último corredor, você tinha que passar por tudo. E um dos lugares que eu tinha que passar era pela sala da visita íntima. Era o que? Era um salãozão. Imagine um monte de divisória, tipo de escritório, mas não era cortina, tinha cortina na frente, mas dentro das paredes era de compensado. E assim, tudo mesmo. Eu falei, meu Deus, certo que estava vazio, né? Na hora que eu fui lá, que era do meio de semana. E aí, a guria ia lá para a visita íntima. E ela, ao se dirigir até lá, tem que passar por algum corredor ou outro, ia junto com os carcereiros e tal, tudo. Era inadmissível, não poderia, no caminho dela até a cela do marido, onde ela encontrar o marido, ela trocar olhares com qualquer outro presidiário, qualquer outro homem ali. E isso acontecia de tal maneira, ele fala no livro, que quando a mulher ia visitar, Karina, eu estou preso, Karina ia me visitar. Todos os outros presos abaixavam a cabeça e não olhavam, em respeito à esposa do irmão que estava lá. Imagine isso. Se trocasse olhar, algum olhasse assim, rolava faca. Era morte. Porque isso era um costume. O que é moral? Moral é o conjunto de costumes próprios de uma sociedade. Era o costume dentro ali daquela sociedade que era o Carandiru. Era um consenso. Dentro de cada cadeia. Agora imagine isso você aqui fora. Termina o culto, você vai lá dar um beijinho na Karina. Vou começar a trazer faca. Beijar minha mulher. Não, porque isso era lá dentro. Era era uma troca de olhares dava morte. Aqui não, né? Por quê? Porque isso era um costume lá. É um costume. Tá entendendo? Já é um costume. Mas não é lei. Mas dentro do presídio era uma moral. É um padrão de comportamento. Moral o que é? Um padrão de comportamento de uma sociedade. É um padrão de costumes. Era um padrão de costumes na sociedade que estava dentro do Carandiru.
Segundo, isso é moral, é um padrão de comportamento, é um costume. Agora, o que é lei? A lei vai fazer o quê? A lei vai normatizar um fato social. Aconteceu algo. Alguns costumes são tão importantes para uma sociedade que eles se transformam em lei. Dá um exemplo. Quando ele é transformado em lei para quê? Para que a gente obedeça o costume, ou seja penalizado por desobedecer aquele costume. Por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem suas leis lá, né? Agora, por exemplo, casamento gay. Agora todo estado tem que fazer. Porque antes era um estado permitir e outro não. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu notei aqui, existe um estado americano que torna legítimo, é possível fazer aborto. Mas tem outro estado que a lei diz que não é legítimo fazer aborto. É crime fazer aborto. Existe um estado americano que permite a eutanásia. No outro estado, isso não é permitido. Independente do costume da sociedade, que ela faz ou não faz, a lei vai determinar normas que vão ser estabelecidas para aquela sociedade. Agora, os caras querem fazer todo mundo engolir esse negócio de casamento gay. Agora a gente tem que casar. Daqui uns dias você é obrigado a casar com gay. Não vai, tô brincando. Não é. Mas assim, é uma lei imposta. A lei vai fazendo o quê? Ela vai dando legitimidade a um costume que foi feito lá atrás. É um costume moral. Para isso serve a lei. A pastor, onde é que você quer achar com essa conversa? Fique tranquilo. Lei é dado para quê? Para legitimar, para dar legitimidade a um costume, para dizer agora isso aqui é lei, tem que fazer. Ou para penalizar alguma coisa. E às vezes até para criar outros novos costumes, né? Nós temos um exemplo no Brasil, lembra antes quando ninguém usava o cinto de segurança? Ninguém usava o cinto de segurança. Aí virou lei. Por quê? Porque nós não tínhamos costume. Se nós usássemos, não precisava ter virado lei. Mas não, o povo não usava. Aí hoje todo mundo, você entra no carro, já tu. Por quê? Porque começou a sentir no bolso, virou lei. Nós não tínhamos o costume de dirigir com cinto, mas nós adquirimos o costume. Então é uma coisa moral. Uma coisa é uma coisa moral, é um costume, outra coisa é lei. Tá entendendo ou não? Daqui a pouco a Bruna vai entender. Ética. O que é? Nós temos a moral, que é o costume, temos a lei, que vai dar legitimidade àquele costume, e a ética é que julga esse negócio todo. A ética que vai julgar. Porque tem uma lei em um lugar, nos Estados Unidos, um estado tem uma lei, em outro lugar tem outra lei. Em um lugar tem um costume, que é diferente do outro lugar que tem outro costume. Qual que é o costume certo? É nem olhar para a mulher? Não. Qual que é a lei certa? Qual que é o costume errado? Qual que é a lei errada? Quem que vai determinar isso? A ética. São valores que vão determinar. Ética fala de valores. E esses valores vão determinar se é legítimo aquele costume ou é legítimo aquela lei. Dá um exemplo para vocês. Divórcio. Né? Coisa mais... Sabe o que acontecia em Israel? Chegou uma época em Israel que os homens repudiavam a mulher. Repudiavam suas mulheres. O que é repudiar? Repudiar significa, literalmente, jogar a mala na calçada. Não era a mala da esposa, né? É pegar a mala que ela tinha e jogar fora. Sai da minha casa. Algumas eram mala e iam junto. Mas assim, quais eram... O que acontecia? O cidadão lá abandonava a ideia que ele abandonava a sua mulher à própria sorte. Eu não quero mais viver com você. Pega tuas coisas aqui e some daqui. Jogava ela na rua. Se vire. Acontecia isso em Israel. Por qual motivo? Qualquer motivo. Fez um arroz, aí queimou o arroz. Não gosta de você. Vai embora daqui. Era assim. Fazia um feijão meio passado. Não passou a roupa direito, não passava a camisa do jeito que o cidadão gostava. Não, ele viu que tinha uma mãe novinha ali e tal, de bobeira. Ele pegava e mandava embora aquela. Aí começava o quê? Não gostou de nada. Isso aí começou a não ser um bom exemplo. E a tradição dos judeus fala dessa história. O cara não gostava de alguma coisa que a mulher fazia em casa. Põe na calçada, manda embora. Não passou a camisa direito, fez qualquer coisa. Era costume em Israel. Virou um costume entre eles.
Virou um costume do quê? Um costume de irresponsabilidade com as famílias. Um costume de irresponsabilidade conjugal. Começou a se tornar uma prática isso. E isso que se tornou um costume. Moisés, Deus dá para ele uma lei. Foi lá e transforma isso em lei. Pode parar com essa palhaçada. Está virando bagunça. Por qualquer motivo. Qual que foi a lei que Deus dá a Moisés? Moisés faz? O costume era o repúdio. Pode ver. Pode ser bom ou ruim. Moral, às vezes, é. O costume era o repúdio. Só que, quando você... Vamos falar um pouquinho mais sobre o negócio da mulher repudiada aqui. Você sabia que a mulher, o repúdio, a questão da mulher aqui, da mulher ser repudiada, na cultura judaica, olha que interessante isso. A mulher, ou pelo menos era, não sei se é hoje ainda, mas a mulher era uma propriedade econômica do homem. Era um bem que ele tinha. Por isso que ele chamava de bem. Oi, bem. A mulher era uma propriedade econômica. Primeiro do pai. Não era assim? Porque para levar a filha embora o cara não tinha que pagar o dote. Lembra a história de Jacó lá? Foi uma, depois foi outra. Tinha que pagar o dote. Então era propriedade econômica do pai. E depois do marido. De tal forma isso, que na cultura judaica, o adultério, mas era um crime o quê? Econômico. Você pegou um bem meu. Gente, vocês estão rindo pra mim. Era um crime econômico. Veja, pensa o seguinte, o sujeito não gostava mais da mulher lá. Ele achou, daí ele dá um jeito e repudiava, abandonava ela. Aí aquela mulher ficava andando pelas praças lá, e ficava abandonada, não tinha pra onde ir, tal. E passa alguém e gosta dela. Alguém se interessava por ela, gostava dela. E o cara chega nela lá, tudo bom, por aí? Olha que tá com umas bolsas ali e tal. Qual é o seu nome? Fulano. Você tem telefone? Passa o telefone, zap, começa, conversa aqui, conversa lá, Facebook e tal, tudo. E começa aquela conversa. E aí ele perguntava, você é solteira? Perguntava pra ela. Ela dizia, não, sou casada. Eu sou casada, mas fui repudiada. Repudiada? Fui repudiada. Mas se é repudiada, então se é repudiada, você ainda é propriedade do teu marido. Você ainda pertence a ele. Mas ele não quer mais, ele me repudiou. Não, daí ele falava assim, não, ele não quer mais você até ele saber que eu quero. A hora que ele souber que eu quero você, a hora que ele descobrir que eu tô com você, que vou te levar para minha casa e tal, ele vai fazer o quê? Ele vai exigir os direitos econômicos dele sobre você. Parece uma conversa absurda, mas era isso, gente. Ele vai querer isso. Então o que Moisés fez? Ele disse assim, esse costume de abandonar a mulher, de largar a mulher de tudo que é lado, de repudiar a mulher, nós temos que transformar esse costume em lei. Tem que normalizar esse negócio, senão tem que proteger essas mulheres. E o que ele faz? Nós vamos conseguir uma lei para normatizar essa situação. Qual que é a lei? A lei do... Deus dá a lei do divórcio. Calma aí, não é por qualquer coisa agora que você vai... Alguns já fazem não é por qualquer motivo que você vai mandar embora agora, não. Não pode? O que é isso? A lei veio com uma proteção para aquelas mulheres. Então, o que é a lei? O que é a lei do divórcio? É a lei em que um homem que repudia a sua mulher, o que ele fazia? Ele assinava um documento abrindo mão dos poderes econômicos que ele tinha sobre aquela mulher que ele estava repudiando. Isso era carta de divórcio. Estou abrindo mão. E ele dava a ela essa carta. E ela podia andar com ela. Quando a Bíblia fala em Malaquias que Deus odeia o... Vocês não lêem a Bíblia, gente. Vamos começar a ler a Bíblia, tá? Vou fazer uma maratona, leitura bíblica, vamos começar a leitura devocional aqui. Deus odeia o divórcio. Essa tradução é incorreta. A maioria dos teólogos já concordam com isso, que não é divórcio a palavra correta ali. A palavra correta ali é Deus odeia o repúdio. Ninguém pode abandonar, largar assim, sem motivo. Não é que Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. E ele manda, tanto que a carta de divórcio quem dá é Deus. Ele fala assim, manda quem repudiar que dê carta de divórcio. É o que está na lei de Moisés. Então pensa o seguinte, estamos lá na praça de volta. Está lá, a mulher andando na praça, foi repudiada pelo marido e tal. E passou o rapaz lá, começa a conversar, se encanta por ela, troca o telefone, zap, Facebook, negócio. Começa a conversar e o cara fala, você é casado? Não, eu fui casado, mas eu fui repudiada. Daqui a pouco ela solta um sorriso, hein? Mas eu tenho carta de divórcio.
Era o cheiro de cantar a balabacha. A coisa começa a melhorar. Ela estava dizendo assim, tô livre. Tô no mercado de volta. Ela poderia se casar novamente. Ela estava recebendo uma autorização para se casar novamente. O que era um costume, um mau costume, algo ruim, a lei veio para legalizar e para legitimar e para proteger. Aí vem a ética para dizer o quê? Se esse costume é bom ou é ruim. Se essa lei é boa ou é ruim. Porque a ética vai tratar de valores. Um valor, por exemplo, todo ser humano é igual diante de Deus, amém? É isso? Lei Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano é igual diante do seu semelhante. Então todo ser humano é igual. Ao próximo, ao semelhante, somos iguais. Por isso, segregação racial é inadmissível, é preconceito, é um crime. O racismo é crime e crime inafiançável, né? Acho que o racismo é crime inafiançável, né? O Brasil tem os costumes, né? Tem piada de negro, tem piada de português, tem piada de corintiano, tem piada de tudo, né? Mas é costume. Só que tem lei. Por exemplo, você vai no jogo de futebol acontece muito isso. E xinga a mãe de um pra lá, e xinga a mãe do outro pra cá, e xinga a mãe do outro pra lá, e ninguém faz nada. Aí você pega Libertadores, joga Libertadores da América, pega um time argentino aí, e vai jogar com o Brasil lá na Argentina. Daqui a pouco chega um zagueiro lá e fala no ouvido do negrão lá, macaquito. Da cadeia. Aqui, aconteceu no passado, no São Paulo, né? Chamaram um jogador de São Paulo, assim, uns argentinos chamando de macaquito lá. O cara teve que ir pra delegacia. Deram queixa dele, xingou a mãe dele o jogo inteiro. Ninguém fez nada. Mas, racismo, por quê? Porque é lei. Depois o jogo vai pra delegacia, todo aquele negócio. Por quê? Porque os nossos valores éticos são os nossos valores éticos. Todo ser humano é igual diante de Deus, nós somos iguais uns aos outros. Nós não podemos abusar de um sentimento. Ética. Escravidão é crime ou não é? É crime. E hoje no mundo ainda existe escravidão. Dizem que ali em São Paulo, né, tem uma região ali de São Paulo que tem os caras que fazem trabalho forçado lá, e tem uns bolivianos, tem um negócio assim. É quase um sistema de escravidão, né? Os caras dizem. É crime. É um costume criminoso. Quem que vai dizer se é crime? É costume. E a ética vai dizer o seguinte, ó, mas isso é um crime. Porque tem um valor que não está sendo respeitado. Aqui no caso, qual o valor? Essa questão de dizer que um é melhor que o outro, que um é pior que o outro, é crime. Tá, por que você está falando tudo isso, Jonathan? O apóstolo Paulo aqui, ele vai usar não de uma justificativa da lei. Ele não chega para Timóteo por causa da lei, que ele vai exigir que Timóteo se circuncide, que Timóteo se submeta à circuncisão. O que ele vai fazer? Ele vai exigir uma postura de consciência de Timóteo. Você vai entender. Amados, eu e você, nós somos cristãos, amém? Todo mundo é cristão aqui. Nós não somos guiados por leis. Nós não somos guiados por lei. Nós cristãos somos guiados por uma nova consciência. Nós somos nova criatura. Estamos em Cristo Jesus. Mas a lei não dá conta da vida. A lei não dá conta da vida das pessoas. Primeira coisa que a lei não dá conta, por causa da crueldade da lei. A lei é cruel. Antigamente, não sei se está vivo ainda, tinha um narrador chamado Januário Oliveira. Ele dizia assim, o Edmundo fazia gol, ele falava, é cruel, é muito cruel. Só eu lembro desse, ó. O de lei, acho que é desse tempo. Aí o outro lembrou lá. Cruel! Diga assim, a lei é cruel. A lei é cruel. Por exemplo, lembra, na época de Jesus, uma mulher foi pega em flagrante adultério lá, é trazida diante de Jesus, o que dizia a lei? Ela tinha que ser apedrejada. Então Jesus, os caras chegam assim, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, tal. A lei de Moisés manda apedrejar. Aí eles chegam assim com aquela mulher e Jesus pergunta, o que a lei de Moisés manda? Manda apedrejar. Então apedreja. Quem não tem pecado. Atire a primeira pedra. Mas você tem que apedrejar? A lei de Moisés diz que tem que apedrejar? Estava lá escrito. Tá, então apedreja. A lei é cruel. Só que daí Jesus, mas quem não tem pecado, atira então a primeira pedra.
O que aqueles homens perceberam? Lembra? Vai afastando um, afasta outro para lá, outro para cá. O que eles percebem? Que ninguém está em condição de executar a lei. Porque todo mundo, se a lei fosse executada com rigor ali naquela hora, era pedra para tudo que é lado. Amados, esse negócio de julgar um outro, ou apontar, vamos pensar em pedra, cada um está com pedra na mão aqui. Ou sobrar vivo, o último que jogar pedra. Mas se aquela hora ali, se for assim, Jesus, então tem que apedrejar, então vamos apedrejar todo mundo já, aqui a coisa tá feia. Vai ser uma pedra para cá, todo mundo ia apedrejar todo mundo. Aí alguém fala assim, ó, não, pera aí um pouquinho aqui, não, vamos rever esse negócio aí, pera aí. Tem um ditado que diz assim, aos amigos tudo, aos inimigos, lei. Para mim eu quero misericórdia, graça, mas veja meu lado, para os outros eu quero, ó. Não, mas tem que cumprir a lei, tem que ser que... A lei serve para quê? A lei é cruel, ela é cruel, porque ela é fria, tá ali, tá escrito, fez, vai pagar. Agora, a lei serve para quê? Para nos proteger. Por exemplo, a lei do divórcio foi dada para proteger aquelas mulheres que estavam sendo abandonadas sem motivo. Ah, queimou arroz, sai daqui, mulher! A lei é dada, serve para nos promover justiça. A lei foi dada para apontar, para viabilizar algumas situações, algumas coisas que podiam ser sonhos. Agora, se a lei for levada ao pé da letra, ela é cruel. Muito cruel. Ela vai... Porque a lei nem sempre promove o que é justo. Em direito, dizem que tem um negócio... Alguém estudou direito? Quem estudou direito? Para saber? Tem um negócio que chama crime... Se eu não me engano é famélico, que chama alguma coisa assim. Um crime famélico. O que é o crime famélico? Vou fazer uma pergunta para vocês. Roubar é pecado? Pode dizer, gente, vai. É pecado ou não é? É pecado. É crime? Roubar é crime? É crime. Roubar para comer é crime? É. Mas é lícito ou é ilícito? Porque pensa o seguinte, aí você tem uma questão que você tem que usar, tem a questão moral, roubar é pecado. Tem a lei, é crime, não é? Lei. Mas é a questão ética, o cara roubou para matar a fome dos filhos dele. Não teve um caso, não sei onde que foi. Foi aqui, irmão? Que, algum lugar do Brasil aí, que o cara roubou pra causa da família lá, um frango, um leite, sei lá o que era, lá, uma coisinha assim bem simples. Aí foi preso. Quando chegou na cadeia, contou, os policiais se comoveram, fizeram a cesta básica, pagaram fiança, não sei o que, e foram lá e foram ajudar. Interior de São Paulo, né? E foram ajudar a família, já conseguiram ter emprego pro cara. Viram que o cara era trabalhador. O cara não era um criminoso. Por quê? Porque ética, você precisa de valores para julgar. Pensa a questão desses... Esses policiais viram com valores. Para interpretar a lei, tem que ter ética, tem que ter valor. Porque aí você pode dizer o seguinte, a vida é um valor acima da propriedade. O cara roubou para comer. Não era porque ele queria denegrir alguém, mas era acima. Portanto, é lícito. É lícito valer-se da propriedade do outro para preservar a vida. Agora a gente está num castelinho de cristal, a gente escolhendo de longe, julgando assim, né? Mas se você olhar pela questão, então estou com fome, pastor, hoje esqueci o dinheiro em casa. Aí você sabe que não é isso que eu estou falando. Quando Jesus fala lá em Marcos capítulo 5, e ele manda, eu acho que Jesus estava ensinando isso. Lembra, Marcos capítulo 5, tinha os porcos lá, e tem um cara endemoniado. Canta na brejão. Deixa que nós vamos para aqueles porcos. Daí tinha um bando de palmeirenses no lado. Aí os demônios vão lá, o que eles fazem? Entram nos porcos. Os porcos se lançam no penhasco lá e morrem tudo. Talvez Jesus estivesse ensinando para aquela sociedade que os caras vão lá e expulsam Jesus depois daquela cidade, porque os porcos morreram, nós dependíamos da criação disso, não sei o quê. Eles dependiam daquilo. Jesus estava dizendo, vocês são uma sociedade que dá mais valor a porcos do que a gente. Vocês são uma sociedade, um povo que dá mais valor a coisas do que a pessoas, a coisas econômicas do que a pessoas. Isso é para nós também. Outro exemplo, a lei, por exemplo, é limitada. A lei não dá conta de todas as relações humanas que a gente tem, dos relacionamentos que a gente tem. Todo relacionamento tem uma variável, né? Você relaciona com esposa, com amigo, com pai, com mãe, são coisas diferentes. A lei caduca. Outro exemplo, ela
A lei vai se tornar inútil se depender da circunstância e do contexto dela. Exemplo, você nunca fez isso, mas sim, passar no sinal vermelho é contra a lei ou não é? É contra a lei passar no sinal vermelho. Mas se for 2 horas da manhã, é contra a lei também? Não, mas digamos que não pisca, tá bom? Tá piscando. É contra a lei também? Não tem ninguém na rua, só você, não tem um pedestre. Você tem ampla visão, você pode ver que não está vindo carro dos 2 lados, tal. Você vai ficar parado no sinal para quê? Só tem uma luz vermelha na tua frente sem nada. Aquele quietinho, dá para escutar os grilos da rua ali. Assim. Não tem ninguém, sei lá, parado. Não, porque é pecado passar no sinal vermelho. A lei diz. Aí você está lá parado, chega um anjo. Na tua janela você olha assim, daquele jogo com as asas. Cara! O anjo vai falar a linguagem dele, né? Da Bíblia. O sábado foi criado para o homem. Não o homem para o sábado. Você entendeu ou não? Ele está dizendo o seguinte, ó. O sinal foi colocado ali para facilitar a tua vida. Não para atrapalhar a tua vida. Gente, o sinal foi colocado lá para colocar em ordem a vida em sociedade, não para complicar a vida em sociedade. O sinal está colocado ali para te proteger do perigo de um acidente, não para te expor a outro perigo de ser assaltado, de ser roubado, nada disso. Aí eu acho que o anjo ia dar uma batida assim, sai logo, rapaz. Agora, não faça isso se tiver um carrinho do diretor atrás, ou da polícia, se ali não estiver por perto. Aí você não faz, porque esses caras não perdoam. Aí vai ser multa, você vai pagar. Mas você está olhando? A pastora está falando para nós desobedecer a lei. A questão aqui, amados, é que nós temos que aprender a mexer com a lei para favorecer a vida. E não nos deixarmos escravizar pela lei para escravizarmos nossa vida. Graças a Deus agora estão fazendo piscar, né? Aí fica mais fácil, né? Mas por quê? Por proteção, não é? Claro, você não vai passar direto. Passou. Não, daí vem um, atravessa você. Não falaram da igreja que não precisa parar. É o Lucas, né? O Lucas, mas não é bem assim. Não é 3 horas da tarde, Lucas, que você faz isso. 3 horas da manhã, ninguém. Amados, pensa o seguinte: nós estamos a serviço das pessoas, não a serviço da lei. Aí, eu nunca estudei direito, sim, mas aí você começa a ver que Paulo conhecia a questão de direito, essas questões de direito quando ele está trabalhando aqui. Ele entendia o que ele estava falando. Ele sabia de direito romano, direito judaico aqui. E a conclusão disso tudo é o que, amados? Eu não coloquei aqui, mas a conclusão disso aqui é o quê? Não se escandalize, você vai entender a mensagem quando terminar o todo. Só tolos. Vou fazer você repetir esse negócio. Diga assim, somente os tolos e os infantis obedecem sempre. Os caras já obedecem. Somente os tolos e infantis obedecem sempre. Porque existem ocasiões na nossa vida que a maturidade vai exigir de você, às vezes, transgredir a lei. Existem ocasiões na sua vida que o bom senso vai exigir de você desobedecer a lei. Talvez não seja a palavra correta, desobediência da lei, mas é algo parecido. Porque tem horas na tua vida que você vai ter que desobedecer. Você não vai ter que obedecer, vai ter uma desobediência à lei fria. Para poder obedecer o quê? O espírito da lei. A lei foi dada para proteger. E de repente, para proteger, você vai ter que desobedecer. Você está com a tua família, 2 horas da manhã. Não vem carro, não vem nada. E está um cara parado no meio ali na canaleta lá da Visconde de Guarapuava. Aí está lá, não vem ninguém, não sei o que. O cara, não, tem que obedecer. Tua família ali. E o cara puxando a arma já. E aí? Ai, não, tem que obedecer a lei. O anjo do Senhor vai me proteger aqui agora. E o anjo vai empurrando o carro.
Amados, pensa o seguinte. Ah, pastor, mas não é bem assim, pastor. É complicado, né? Por isso que eu falei que era uma aula de filosofia. Por isso que no Egito, amados, o que havia lá? Era legal. Tinha amparo de Faraó. Fazer o quê? Matar todas as criancinhas por baixo de 3 anos. Não era uma lei? Era ou não é? Era uma lei. E o que as parteiras fizeram? Elas desobedeceram a lei. Usar da ética, da consciência. Mentir é contra a lei de Deus, não é? É ou não é? Raabe mentiu. Para proteger os espias que salvaram e que entraram em Jericó depois de toda a história. De vez em quando, é bom senso desobedecer, ou o bom senso manda desobedecer a lei. Somente os tolos e os infantis obedecem sempre. Por quê? Porque são literalistas, são legalistas. Mas está escrito aqui! Opa, mas você não tem que interpretar a lei fria. É o espírito da lei que você tem que interpretar. O que ela quer com aquilo? Sábado é santo, então pare de fazer tudo no sábado. Não trabalha, não fala nada do sábado. Porque o sábado é uma lei. Não é a lei do sábado, tem que ser aquele dia. É você entender que existe um princípio de você ter um tempo de descanso, um tempo para Deus. Você um sétimo do seu tempo ser para Ele. É o espírito da lei. Agora, somente os tolos e os infantis obedecem sempre. Mas somente os sábios, que são vocês, e os santos, que são vocês, conseguem desobedecer a letra da lei para obedecer o espírito da lei. Só tem que ser sábio, tem que ser santo para entender que não é como é que é fogo? Como é que é aquele ditado que diz? Não é? Mais ou menos isso. É o espírito da lei. Hã? Ferro e fogo. Ferro e fogo. Ferro e fogo. Não é. Você tem que ser. É preciso maturidade para julgar, gente. É preciso maturidade, lucidez para lidar com a lei. Imagine agora, voltamos para a conversa de Paulo e Timóteo. Paulo brigou com todo mundo que não era para obedecer essa lei, que não precisava obedecer e circuncidar. E ele fala para Timóteo, circuncida. Você é judeu? Sou. É circuncidado? Não. Então você tem que circuncidar. Não vou não. Você acabou de pregar hoje de manhã que não precisa cumprir a lei. Agora você quer que eu cumpra? E você está trazendo a carta e agora você quer que eu faça? E Paulo para e fala, Timóteo, mas é razoável que a gente se submeta à circuncisão. Que você se submeta à circuncisão. Mesmo que ela seja desnecessária. Não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Mas é necessário. Então a primeira, a lei é cruel, já tratamos. Agora a segunda questão que ele está levantando é essa. Nós somos confrontados com a palavra de Deus nesse texto. Por isso, e a resposta que Paulo dá em 1 Coríntios 9 é uma resposta para esse dilema. Ele diz assim, porque embora seja livre, 9:19, de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Martinho Lutero disse certa vez que o cristão é o mais livre de todos os homens. Mas justamente por ele ser livre, ele é o maior escravo de todos os homens. Você é livre, o mais livre de todo mundo. Mas porque você é livre, você decide servir aos outros. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Aí ele continua dizendo, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. É de coque? Então vamos as irmãzinhas de coque. Eita, os caras do balde de neve, vamos lá. É que a gente viu um negócio lá, daí a gente brincou com eles. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, está dizendo assim, como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo, ele está dizendo, eu não estou debaixo da lei, mas se eu for para andar com eles, para ganhar esse pessoal, eu vou me submeter à lei. Ele está dizendo o seguinte, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Aí no 21 ele fala, para os que estão sem lei, os gentios, os que não têm lei, tornei-me como sem lei. Para quê? Embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Tamo aí. Torcendo para o Atlético, só para dizer. O cara fala. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos. Para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Para ser coparticipante dele. Qual o grande interesse de Paulo aqui, amados? Por que Paulo está pedindo para Timóteo? Timóteo, se submeta, cumpra a lei, faça. Mas você está falando que não é para fazer, mas eu estou falando agora o que é para você fazer. Por quê?
Ele está dizendo assim, Timóteo, a gente está indo para um encontro. E nesse encontro que a gente vai estar cheio de judeu. E eles sabem que você é judeu. E se você chegar lá sem ser circuncidado, aí você fica imaginando, como é que ele sabe que ele não é circuncidado? Também não sei. Se é na ordem de banheiro, não sei. Aí vai criar imagina se eles souberem que você é judeu e não é circuncidado, vai dar uma briga, uma celeuma, uma discussão, vai voltar toda aquela conversa de volta. Então faz o seguinte, se submeta à circuncisão, para quando a gente chegar lá, diante dos judeus, a gente nem fique discutindo sobre circuncisão e a gente possa falar de Jesus, o Messias. Você comer carne escandaliza? Então não coma. Se fazer alguma coisa vai escandalizar o cara que você vai dar, então não faça. Faça-se fraco com os fracos, tolo com os tolos. Queremos ganhar o máximo de pessoas lá, Timóteo. Nós não queremos colocar tropeço para ninguém. Então se eles começarem a ver, olha a barba dele, olha que ele está dizendo assim, nós não podemos dar razão para as pessoas falarem nada, a não ser falar de Jesus conosco, de ver Jesus em nós. Ele está falando assim, vamos tirar o máximo de entulho, tudo que atrapalhar, tudo que for o mínimo de embaraço, Timóteo. Para a gente poder chegar nesse pessoal e testemunhar de Jesus para eles. Fazer tudo isso por causa do Evangelho. E aí, claro, Paulo tem uma forma bem clara aqui parece, né, que ele tem uma forma bem clara aqui de decidir quando é que ele obedece à lei e quando ele não obedece à lei. Você percebe isso? Ele tinha um bom senso, uma maturidade para saber. Ele sabe como manusear a lei, como administrar a lei, como usar a lei. E quando ele deve dizer, não, ninguém vai colocar peso sobre mim. Ele sabia como lidar. E você também talvez possa perguntar sobre isso. Como eu posso, pastor, ter um maior proveito, então, do Evangelho nessa situação, em tudo? E ele começa a ensinar para Timóteo ali. Olha, Timóteo, não importa os teus direitos. Timóteo, não importa os meus direitos. O que importa é se isso vai trazer algum proveito para o Evangelho. Timóteo não precisava fazer nada daquilo. Mas se para o Evangelho é proveitoso, então nós vamos fazer. Você, Timóteo, você tem o direito de não circuncidar. Mas por amor ao Evangelho, por amor às pessoas que nós vamos falar do Evangelho, alcançar, se submeta à circuncisão. Porque, Timóteo, o que mais importa é quantas pessoas nós vamos levar para Cristo, quantos nós vamos ganhar para nós, no sentido assim, se você ganha o cara para você, ele vai ouvir tua mensagem. E aí, isso aqui que a gente começa a ver que isso é simples. Vamos trazer para nós hoje. Você chega numa padaria, sei lá, 50. Se não quiser 50, 30, sei lá, 50. Aí você vai comprar pão, dá 2,50. Aí o funcionário te dá troco como se você tivesse dado uma nota de 10. Te dá troco para 10. Aí você fala, não, eu te dei 50. Não, você me deu 10. Não, eu te dei 50. Não, você me deu 10. Eu te dei 50. Eu só tinha uma nota de 50. Eu te dei 50. Não, o senhor te deu 10. O que você faz? Hã? O que você faz nessa hora? Você fala com educação no começo, né? Dá risada. Ah, não, dei 10. Eu não dei 10, dei 50. Não, o senhor deu 10. O quê? O que vocês falaram aí? Aí daqui a pouco você sobe o tom de voz. Não, eu dei 50. O cara do outro caixa já olha meio torto. Você tá rindo porque você deve ter feito dessa. Aí você já começa a ficar irritado, começa... O que você faz nessa hora? Se sobe o tom de voz, a bichinha também sobe. Não, o senhor só deu 10. Você se irrita, ela também se irrita. Nessa situação, geralmente eu faço alguma coisa que eu vou ficar com vergonha de voltar nesse lugar. O que eu vou fazer, provavelmente eu não vou voltar lá por um bom tempo. Onde é que você viu? Por causa de R$43. Às vezes eu perco. Por isso que eu falei, vamos falar de 20, né? Então, mas é de propósito, 43 mesmo. Aí você faz um escândalo. E aí todo mundo fala, mas esse cara não é o pastor da igreja? Oi, pastor? Não, sou corretor de seguro agora. Pastor? Não, sou professor. Ah, não é a diretora da escola aí que tá brigando. Vai colocar gasolina e dar uma briga lá do lado, imagina. Você nunca mais abastece do lado ali. Briga na igreja por causa do...
Eu já vi isso de troco, de dízimo. Mas assim, não aqui, um outro lugar quando eu era criança. Ali estragou a máquina, eu quero meu... Quanto foi? 1,50. Mas vai ficar pra faculdade, Você já viu aquela história? Eu já ouvi bastante disso. Eu sou crente, mas não sou trouxa. Eu sou crente, mas meu braço não, né? Eu sou crente, mas não sou capacho. Não sou bobo. Eu não levo desaforo pra casa. O que é isso? Questão de costume. Mas não parece ser uma questão de uma nova consciência. De uma nova consciência que Cristo dá. Eu não levo desaforo para casa. A pessoa não esqueceu. Jesus fala, né, que se alguém bater na tua face, oferece a outra. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas eu não abro mão dos meus direitos. Você não abre mão dos seus direitos para ganhar uma pessoa? Mas R$43, né, pastor? Mas se ela for, se ela não for. Você prefere fazer valer teus direitos ali? Não, mas isso não é legal, isso é legal discutir. Mas eu tô passando uma prova de Deus comigo, tô falando isso porque eu tô vivendo isso. Com o banco da igreja, não vou falar a situação, mas a conta da igreja lá. E eu me seguro. Não fiz nenhum escândalo porque eu sei que eu sou pastor e vai ficar feio. E eu vou ter que ver ele sempre lá. Mas olha, a nossa conta está bloqueada por um mês com problema de documento. E é as coisas bobas, assim, sabe? Isso aqui, é isso, é isso. E você vai lá e pede isso. Daqui a pouco eu vou ter que ir pro Obama, falar com o Obama e ter a assinatura do Obama. Parece gincana. Cada dia eu chego com uma prova lá. Isso aqui eu consegui isso. Agora eu quero ver se consegue uma ostra do mar vermelha. Outro dia eu tô eu com a ostra lá. Os caras já pediram de tudo. Quem sabe da situação não sabe se. Eu acho que eu devo ganhar um prêmio, né? Vai aparecer isso. O cara conseguiu tudo. Tudo. Tudo que a lei tá pedindo eu tô fazendo. Tudo. Eu vou contar uma história pra vocês. Aí eles pediram um documento. Um departamento do banco lá pediu um documento lá. Falou uns negócios no nosso estatuto. Falei, não pode, o banco não pode interferir nisso, tal. Deixa eu ver isso. O departamento, falei pra gerente. Posso ler? Tira uma cópia pra mim. Já pensando, né? Vou levar para um advogado, ver o que a gente faz com esse negócio. Não, a gente não pode tirar a cópia. Falei, então tá bom. Peguei o celular assim. Não pode tirar a foto. Vai, vem tirar de mim aqui. Chamaram outro gerente, eu não sei o quê. Eu falei, chama o segurança, eu já tirei a foto. Tá aqui, ó. Eu peguei e falei assim, tá aqui ó, o documento. Eu precisava disso aqui pra mostrar pro advogado o que tá acontecendo, o que eu faço. Mas não desrespeitei ninguém, tratei. Você tem que entender que não é questão. Não, eu sei que não é vocês, é outro departamento, não é questão do banco, tal. Mas, gente, troco de ônibus, Você prefere valer seus direitos, discutir que isso é legal, se não é legal, ao invés de conquistar a pessoa para Jesus. Já pensou se eu faço um desaforo e trato mal? Eu tô brigando por uma questão, mas não tô tratando mal a pessoa. E daqui a pouco, domingo que vem, algum de vocês convida essa mulher, que é gerente do banco, e ela chega que tô eu pregando. Ela entra aqui e sai pela sala das crianças. Entendi o que você falou. É o fotógrafo. O pastor fotógrafo. Bom, sabe como que é? Vício da internet, essas coisas. Eu falei assim pro meu irmão, semana você vai ver, eu vou com o celular, não vou fotografar. Sabe esses caras que filmam quando eu fico esperando na fila? Eu vou filmar eu no banco. Estão aqui com a nossa conta retida. Tá aqui o Banco do Brasil, vou colocar no Facebook. Aí chega, todo mundo vai querer conhecer quem que é o cara que é. Pense nos relacionamentos que você tem que foram inviabilizados por situações como essa. Pessoas que a gente deixou de levar para Jesus por situações. Não falo mais com fulano. Deixa eu perguntar para você. O que você ganhou tornando inviável, inviabilizando esse relacionamento? O que você ganhou de... não quero mais conversa com aquela fulana. Você ganhou mais com isso? De não querer?
Ou isso vale mais do que o relacionamento que você perdeu, será? Vale mais que o seu direito? O relacionamento? Se debater por causa de lei, pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Isso te aproxima ou te afasta de pessoas? Paulo pega e fala, Timóteo, eu não estou preocupado com os teus direitos, meu querido. Eu estou preocupado em não colocar tropeço para os outros para ouvir o evangelho. E a minha pergunta é para nós hoje, por isso que eu falei no início sobre aquela proposta. Quão interessado nós estamos realmente em ganhar pessoas? Eu e você estamos interessados em ganhar pessoas? Ganhar pessoas eu sempre aprendi, desde a infância, na Breia, lá em outros lugares. Eu tinha um conceito de ganhar pessoas para Jesus. Hoje eu tenho um outro conceito. Antigamente eu achava que era ganhar pessoa para Jesus, é trazer o cara do mundo para a igreja. Porque Jesus falou. Lembra que Jesus falou para Pedro? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E nós eu imaginava nós ter que ir lá fora, no mundo, pregar, trazer o incrédulo e trazer para a igreja. Hoje eu penso um pouco diferente, mais do que isso. A gente começa a ler o texto, entender melhor o texto. Quando Jesus disse para Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens, o que Jesus estava dizendo para Pedro? Logo depois daquilo, Jesus sai e vai para uma sinagoga. Na sinagoga aparece um cara endemoniado. Chega um endemoniado, Jesus vai lá e expulsa o demônio e ganha aquele homem para ele. Pesca aquele homem. A partir daí a gente começa a pensar o seguinte, o que é pescar uma pessoa? É ajudar uma pessoa a chegar ao patamar da sua plenitude como pessoa, como gente. Deus tinha um propósito para ela, pegar onde ela está e levar o propósito da vida dela. É pegar aquela pessoa, tirar de onde ela está e levar ao patamar que Deus quer que ela viva, que ela seja, que ela usufrua. E essa plenitude de Deus na vida dela está abafada por alguma circunstância, por outras coisas, por demônios, por personalidade, seja um monte de coisa. E aquela pessoa, hoje, ela é o que ela não deveria ser. Ela é de fato algo que não deveria ser. Jesus foi lá, expulsou aqueles demônios e levou aquele homem a ser o que ele era. O endemoniado gadareno, ele era uma coisa e Jesus levou ele a ser o que ele era. Os discípulos, eles tinham toda um monte de personalidade e coisas, mas Jesus levou eles a ser quem eles realmente eram. E as pessoas hoje não são o que deveriam ser. Por causa da cultura, porque a cultura impõe algo sobre ela, a cultura do mundo hoje, ela não vive o que ela tem que ser, porque tem algo imposto sobre ela. A família fala algo, o pastor fala algo, o grupo social, o marido, a mulher, o tio, o periquito, o papagaio, todo mundo fala alguma coisa dela, o apóstolo, essas figuras vão falando, vão oprimindo as pessoas e elas perdem as personalidades. Então, é buscar pessoas, ganhar pessoas, significa o quê? Meter a mão lá dentro, expulsar os demônios que tem lá dentro lá, e trazer essa pessoa para a maturidade, para ser quem Deus sonhou para a vida dela, trazer ela para uma plenitude. E aí não é só o cara que está lá fora, às vezes é o cara que está aqui dentro, caminhando com a gente 10 anos. É o cara que trabalha com você e é crente, está em outra igreja, sei lá o que for, mas é fazer ele acordar para a vida, ser pescadores de homens. Será que a gente não está mais preocupado com os R$43 que ficou lá com a mocinha em vez de buscar a pessoa? Será que a gente não está mais preocupado em fechar contratos ali do que ganhar a pessoa? Será que a gente não está mais preocupado